Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, manifestar também o meu pesar pelo passamento do nosso grande companheiro Gerson Berger. Mandar um abraço a Tereza Berger, a seus filhos, dizendo que Gerson Berger deixou os seus exemplos. Estimado por todos nós, obviamente vai fazer falta a esta casa. Então, mando um abraço a Tereza e a seus filhos, manifestando também aquilo que há de nos orientar pelos exemplos deixados por Gerson Berger. A possibilidade da convivência fraterna, mesmo na divergência. Então, mando um abraço a Tereza Berger e a seus filhos, manifestando o convencimento de que, durante muito tempo, em todos os nossos debates, Gerson Berger certamente estará presente. Mas vem esta tribuna, senhor presidente, para dizer que a Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro conseguiu, no Judiciário, sentença transitada em julgado, inclusive já tendo tido uma apreciação favorável no Supremo Tribunal Federal. A FASP conseguiu uma vitória para todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, ativos, inativos e pensionistas, no concernente à data do pagamento, terceiro dia útil do mês subsequente. E olha que todos nós manifestamos regozijo em relação às vitórias alcançadas pela Defensoria Pública. Vitórias que afirmaram ou recuperaram as esperanças dos servidores públicos, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, porque nos demais poderes a data de pagamento estava sendo respeitada em homenagem aos direitos dos respectivos servidores. Então, hoje, está sendo realizado na FASP um debate que reúne Defensoria Pública, Ministério Público e outras representações de servidores. É a doutora Thaís de Andrade e Maria da Glória Amaral, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, é uma vitória que não alcançou a mesma repercussão na mídia. Mas nós precisamos fazer com que todas as entidades representativas de servidores públicos se mobilizem para o cumprimento da decisão judicial. O governador do Estado está obrigado a cumprir esta decisão judicial e o presidente da Assembleia Legislativa. Ambos estão obrigados ao cumprimento desta decisão. Não cumprir decisão judicial é crime de responsabilidade. Está na Constituição. Então nós não podemos, nessa quadra infeliz da vida política nacional, deixar de desenvolver um esforço para que uma decisão judicial, que é favorável, que reconhece um direito dos servidores públicos, que essa decisão judicial não seja objeto do cumprimento mais imediato. Porque estamos no dia 30 e o terceiro dia útil do mês cai na sexta-feira próxima, quando andamos aqui pelos corredores da Assembleia Legislativa, encontramos com vários servidores que vivem a agonia da impossibilidade de pagamento de suas contas sem a ocorrência de juros, porque pagam depois do dia 10 ou depois do dia 5.
estando o vencimento já acontecido. Então, é preciso, primeiro, que o Poder Legislativo dê o exemplo, cumpra a decisão judicial, e que façamos força para que o Poder Executivo também cumpra em relação aos servidores ativos e inativos e às pensionistas. E por último, senhor presidente, e esse é o tema, a questão do estupro coletivo, adicionado pelo deboche, não só a inclusão na rede social, mas algo deplorável quando vários dos envolvidos, convocados e comparecendo para a prestação de depoimento em delegacia de polícia, comparecem não apenas com o sorriso cínico, mas com manifestações as mais inaceitáveis. Vossa Excelência, deputado Anderson Nogueira, tem sido reconhecido como um parlamentar que ainda se dedica à poesia. E eu estava aqui ouvindo a sua manifestação em relação ao caso e me lembrei de Castro Alves, no Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Esse estupro coletivo incorpora um horror que desafia a espécie humana, o sentimento humano. Porque qual será a punição compatível? Existe uma punição compatível? E mais trágico ainda, deputado Eliomar Coelho, quando somos conhecedores dos dados nacionais e estaduais sobre o estupro, sobre o suplício imposto a centenas, milhares de mulheres e de crianças que, indefesas, são submetidas a esse tipo de tortura. Porque, para aqueles que estão ligados ao mundo jurídico, o estupro é identificado quando não há o consentimento. Existe um filme, e aqui não me lembro detalhes, mas o filme diz, e ela disse não. Diante de uma circunstância em que muitos desavisados poderiam admitir que aquela mulher, ao contrário, seduziu, induziu, mas no momento em que o homem entendeu que deveria praticar o ato, ela disse não. E teve a coragem de ajuizar uma ação, se submetendo a todas as consequências de manifestações populares de desapreço. Foi um caso verídico. Mas aqui no Brasil, aqui no nosso estado, os estupros são praticados sem qualquer constrangimento, sem qualquer receio da punição, que a principal característica é a impunidade. E não é porque a sociedade é machista, não. A impunidade é pela cumplicidade, pela tolerância. Tolerância, inclusive, no mundo dos tribunais. Porque as notificações não representam o todo. E mesmo assim, são alarmantes. Eu não tenho ainda, não conheço, nenhum dado comparativo. Nenhum dado comparativo. Mas quando o deputado Jânio Mendes vem à tribuna, trouxe números.
os números do Instituto de Segurança Pública. Lá em Cabo Frio, praticamente um estupro ou mais por dia. Diariamente tem um estupro. Se nós percorrermos outros ambientes mais distantes ou menos favorecidos, o estupro se dá constantemente sem a notificação. Aqui nas comunidades carentes, no Rio de Janeiro, eu me lembro, deputado Luiz Martins, deputado Eliomar Coelho, quando estava nos quadros da Polícia Militar, na favela da Maré, com um senhor líder comunitário, já falecido, ele me disse, eu naquela época estava no serviço ativo da Polícia Militar, major, botou peitinho, pegam, sem nenhum receio de retaliação. Imagina, em comunidades dominadas, ou dominadas por, não por traficantes, mas por aqueles que têm o controle da comunidade. Como fica um pai, como fica uma mãe, sabendo que a sua filha, ao crescer, será estuprada. A partir de uma certa idade, quando as formas de mulher começam a se expressar, não é dizer que haja o risco, há a certeza. Então, senhor presidente, diante desse horror que alarmou a população toda, porque o estupro coletivo, a colocação na internet, a submissão, a exposição de uma menina de 16 anos, já mãe, e o deboche no momento em que alguns autores foram levados a prestar depoimento. É uma soma de comportamentos que precisam ser rejeitados nos pronunciamentos, mas também na criação de mecanismos de prevenção que possam fazer com que as mulheres e as crianças no nosso país sejam o maior motivo de respeito e de apreço. Portanto, senhor presidente, manifestar desta tribuna também a minha indignação e a minha solidariedade aos familiares, às mães e os pais de todas as meninas, todas as mulheres, todas as crianças estupradas no nosso estado. Muito obrigado.